Bem-vindos, todos vocês, ao canal Em Busca da Verdade. Olha, eu não vejo esse trabalho no YouTube. Eu não posso trazer todo, até porque o livro, olha a grossura do livro. Tem bastante páginas, então não dá para trazer mais de 300 páginas. Então eu quero trazer só a parte aqui a parte da introdução, só para você ver o que você quer conhecer: tradição, cultura, ensino, a filosofia judaica, sobre muitos assuntos, como por exemplo, nós vamos começar aqui pelo sumário do que se trata o livro. O livro vai tratar de vários assuntos, né? Da página 9 em diante, né? Vocês estão vendo aí no vídeo, tá vendo? E a primeira parte, onde começa a falar sobre os pensamentos da tradição judaica, sobre vários assuntos. Entre um deles, você vai encontrar aqui, ó, parte 1, revelações feitas à Grande Assembleia, Hidra Rabbah, página 73. O primeiro capítulo diz assim: o outro lado da cortina. O segundo capítulo vai falar sobre a revelação do mistério da existência de Deus. Isso é do ponto de vista dos askenazitas, mas não só os askenazitas. Você vai ver bem no livro aqui. Eu ainda estou lendo, e é só para aguçar a sua curiosidade eu comprar o livro, e se algum dia eu achar ele em PDF, eu vou estar postando aqui no canal, tá? Para vocês entrar em contato, a gente passar para vocês gratuitamente, porque é um conhecimento profundo, e eu acho que um conhecimento desse a gente puder passar ele gratuitamente. Mas eu quero dar uma rápida passada aqui para ficar no vídeo registrado sobre todos os assuntos que vai ser tratado nesse livro. Então, capítulo 3, a face grande e a face pequena. Capítulo 4, a visita do profeta Elias. Vai tratar todos esses assuntos, tá? 5, revelações sobre a Shekinah. 6, revelações sobre a criação. 7, a luz suprema. 8, os 7 céus. 9, revelações sobre o homem. Aí dentro desse tópico vai ter 3 assuntos: o presente de Deus ao homem, a forma do homem, os tipos de homem. Tudo dentro do assunto desse livro chamado O Livro do Esplendor, o Zohar. Legal? 10, sobre Adão. 11, revelações sobre a alma. 12, o palácio do amor. 13, revelações sobre a oração. Aí tem 2 tópicos: a oração serve a Deus, a oração da meia-noite. 14, revelações sobre o amor entre o homem e a mulher. 15, revelações sobre as estrelas, a música das esferas. 16, revelações sobre a Israel. Aí 2 tópicos aqui: os estandartes de Israel, a Jerusalém terrestre. 17, a sabedoria de Salomão. 18, o pecado também serve a Deus. 19, o grande peixe. Parte 2 do livro, revelações feitas à pequena assembleia. Um é a grande assembleia e o outro a pequena assembleia. Um é Hidra Rabbah e o outro Hidra Zuta. 20, revelações sobre o destino de Israel. 21, revelações sobre o Messias. Continuação das revelações sobre o Messias, que é o 22, né? O ninho do pássaro. 23, revelações sobre a imortalidade da alma. Esse tópico é que eu vou achar muito interessante. Revelações sobre o Messias, do ponto de vista do Zohar. Revelações... Desculpa aí que balançou a câmera. 23, revelações sobre a imortalidade da alma.
24. A alegoria de Jonas. Alegoria de Jonas. Olha para você ver. Do livro de Ioná. Jonas. Olha para você ver. Que eu falava sempre no canal já. Que Jonas não era literal. Revelações sobre o paraíso e o inferno. Aí tem vários tópicos aqui. Um deles é as 7 portas, as 7 regiões, os 7 palácios, o segundo palácio, o terceiro palácio, o quarto palácio, o quinto palácio, o sexto palácio, o sétimo palácio. Tudo dentro do capítulo 26. São revelações sobre o paraíso e o inferno. Pode ser que eu traga alguns vídeos falando sobre alguns temas específicos dentro desse livro, tá? Tem a parte 3 do livro. Chama-se Trechos do Zohar sobre Shimon ben Yochai e sobre seus discípulos. Ele foi muito conhecido, esse rabino, tá? 27. Visão de Rabi Iyá depois da morte de Shimon ben Yochai. Lendas do Zohar sobre Shimon ben Yochai. Lendas do Zohar sobre os discípulos. Então vai ter muita coisa aqui. Tem os apêndices também, né? O retrato do mestre Ariel Ben Sion. Centros de misticismo sefarade após a saída da Espanha. Os sefaraditas também, tá? Não tem só os askenazitas, não. Centros de misticismo, Ariel Ben Sion. Glossário, anexos, índices remissivos e... Legal? Então vamos começar a leitura desse espetacular livro. Antes da introdução tem as notas do editor, que é muito interessante, vai te dando uma noção de como é a linguagem, somente a transliteração, né? Como as letras. Eu acho meio equivocado a letra que tem som de resh, ela é posta na transliteração como CH, eu acho errado. Introdução. Rosier Merouda. Eu não sei se a pronúncia é essa, tá? Um senso de dever cumprindo-se junto à alegria ou mais fundo do que ela. Advém da tradução do Zohar. Sim, não é o Zohar inteiro. Não é o Zohar inteiro. É uma tradução do inglês e do espanhol, da versão muito própria do Rabino Ben Sion. Mas é uma primeira precipitação dessa obra magna ou desse magma em solo nacional. Há coisas a que não se deve ficar alheio, destinos que talvez não se cumpram se não lembramos das origens e do que já se cumpriu. O Zohar não está somente na fonte de meus antepassados, judeus sefaraditas, oriundos da Espanha, e que devido à Inquisição emigraram para Corfo, na Grécia, a Turquia, o Marrocos e o Egito. Aqui está falando da história, tá vendo? Da Inquisição. Na época da Inquisição, esses judeus tiveram que emigrar, né, para esses lugares, né, na Espanha, Grécia, Turquia. Os judeus sefaraditas. Tá vendo? O que está falando aqui é a nossa Rose Merodá. Ela que está começando a introdução aqui. Legal, né? Aí, Marrocos e o Egito, mas é uma propriedade do mundo. Por seu imaginário, por seu traçado epistêmico, pela clara precisão com que entrelaça os mundos que nos constituem. Encontrei o pequeno tomo do Zohar em espanhol, numa Bienal do Livro em São Paulo, muitos anos atrás. Sabia que era um clássico da mística judaica, da Cabalá, e o prólogo era de Miguel de Unamuno, poeta e pensador espanhol e um dos mestres de Jorge Luís Borges. Só fui lê-lo há uns 3 anos e admirei-me de encontrar ali um imaginário, a profundidade meditativa e a relação de amor entre mestre e discípulo que pensava próprios apenas de religiões orientais como o budismo, hinduísmo e o sufismo. Soube então que o Zohar é uma obra bem mais vasta de muitos volumes e que é dificílimo traduzi-la porque as significações se dão concomitantemente em várias dimensões. A cada palavra tem bem mais de um sentido. Tá vendo que eu falando para vocês que não é simples assim? Tem gente que fala de coisas do judaísmo, o cara não sabe nem do que está falando. É muito mais profundo,
dentro da Kabbalah. Então tem muitas palavras do hebraico, você tem que ter um conhecimento muito mais profundo sobre cada palavra, letra, numerologia, tá vendo? Ela mesma está falando que é dificílimo, né, por causa das significações, né, em várias dimensões. Bem mais de um sentido, tá vendo? Cada palavra tem bem mais de um sentido, tá vendo? As pessoas, elas acham que o texto é literal, pega ao pé da letra, não é bem assim. E o Zohar vai estar falando de textos da Torá, não só da Torá, eu creio eu, né? Ele vai debater vários assuntos. Ariel Ben Sion, que é esse rabino muito conhecido, um rabino sefaradita que morreu em 1932, ano da publicação do seu Zohar, em inglês. Não se dedicou a produzir este trabalho multidimensional com o significante. Guiou-se pelas ideias e trajetórias que lhe permaneceram mais estruturais à obra, ou mais saborosas, e deu uma ordenação própria aos trechos que selecionou do original aramaico, tá vendo? Aramaico, agregando, como nos diz em seu prefácio, algumas descrições, né? Você vê que não tem só do hebraico, né? Aramaico também. Ó, quando falou aqui o Zohar em espanhol, né? Encontrei o pequeno tomo do Zohar em espanhol. Tem um comentário do rodapé que fala assim: Zohar, Revelações del Libro del Esplendor, que estava em espanhol, né? Selecionadas por Ariel Ben Sion. Prólogo de Miguel de Unamuno, Barcelona. Arcana Colestina, Carlos Gorrido, 1980. Deve ser o livro, né? O livro que ela leu pela primeira vez. Algumas descrições, né? Mas há trechos de um tal interesse que é impossível não brindar a iniciativa de Ben Sion de tornar acessível esse patrimônio da humanidade. Foi ao redor de 1933 e 1934, a primeira edição em espanhol, de controverso autor e época. Passagens como a da relação entre ponto indivisível, o nome e o mundo abismã, não só o homem de fé, mas qualquer pessoa que procure entender como o intelecto e a linguagem funcionam. Aí tem uma de rodapé aqui, ó. O intelecto e a linguagem funcionam. Para entender, né? Tá assim, ó. No belo ensaio A Cabala, publicado no livro Sete Noites. Ó, um livro bom para se ler também, ó. Sete Noites. Jorge Luiz Borges escreve: não se trata de uma peça de museu da história da filosofia. Creio que este sistema tem uma aplicação, pode servir-nos para pensar, para tratar de compreender o universo. E mais adiante, a Kabbalah é uma espécie de metáfora do pensamento. As figuras dos animais celestes, do grande peixe, da coluna de fogo que une a terra e o céu e tantas outras dão ao judaísmo uma dimensão imaginária e poética surpreendente. Curiosamente, o Messias já é uma realidade no mundo espiritual do Zohar, e há regiões para as quais não se pode ir sem ele. De modo geral, o Zohar é concebido como um comentário esotérico da Torá. Olha, você vê, em especial, abre aspas aqui, tá? Esse é um comentário diferenciado. Ó. De modo geral, o Zohar é concebido como um comentário esotérico da Torá. Esse esotérico aqui é com S, tá? E não com X, exotérico, esotérico. Uma coisa mais mística, mais oculta. Não é todo mundo que né, consegue ter esse pensamento, não. Em especial do Gênesis, incorporando citações e ideias da mística judaica posterior. A tradução de Ben Sion confere um tom coloquial, não afetado e amoroso à relação entre o professor, protagonizado por Rabi Shimon Ben Yochai. Aí está aqui embaixo, aqui, optamos pela grafia Ben Yochai para seguir a escolha de Ariel Ben Sion, pois usa-se com frequência Bar Yochai, uma vez que Ben é filho em hebraico e Bar é filho em aramaico, língua em que o Zohar foi escrito. Quer dizer, o Zohar foi escrito em aramaico. Um homem santo do século II e seus discípulos que lhe fazem perguntas e ouvem suas exposições, sentados em campos da Galileia. Nossa, interessante. Eles se debruçam sobre realidades
que vão do funcionamento do intelecto divino e humano, em consonância com uma cosmogonia, descritos com sobriedade, até imagens ricas e barrocas, como os 7 palácios celestes, pelos quais a alma pode ascender no outro mundo. Repentinamente transformadas em puro pensamento, o Zohar nos leva a outros mundos, ao mesmo tempo os mais próximos de nós. Nós vamos encerrar esse primeiro vídeo aqui e o próximo vídeo vai ser sobre a edição de Ariel Ben Sion. Eu vou ler apenas a introdução, tá, do livro. Apenas a introdução. E tem bastante coisa na introdução aqui, tá? Bastante coisa na introdução. Para você comprar o livro e ficar por dentro da cultura judaica, você que tem vontade de entender melhor a Bíblia, a Torá, né? Para não ficar falando besteira. Você só viu o ponto de vista cristão. E você vê que há um mundo de informações ainda do ponto de vista judaico sobre a Torá. Aí para você não falar assim, não, eu que sei, Deus revelou para mim só para minha igreja, e etc, etc. Você não conhece nada, né? Então, estou trazendo para você essa reflexão, beleza? Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a todos nós. E saia da ignorância. E fique com o próximo vídeo aí. Acompanhe o próximo vídeo. Não esqueça de dar o like no vídeo e compartilhar, beleza? Que Deus abençoe o Brasil. E saiam da ignorância. Não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus. Saia da ignorância.